Olá, meus amigos, sejam novamente muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Neste vídeo, iremos analisar alguns argumentos que foi levantado pelo autor do canal Teologar. Ali ele trouxe a respeito de algumas heresias, na visão dele, a respeito das testemunhas de Jeová, que as testemunhas de Jeová praticam. E uma dessas heresias é a adulteração de alguns textos nas escrituras sagradas, relacionado então à tradução do Novo Mundo. Então vamos ver se de fato o que ele traz atenção tem base, tanto histórica como gramatical, contextual e assim por diante. Então após a vinheta, vamos analisar comigo. Muito bem, antes de qualquer coisa, por favor, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe essas informações, dê o seu like, também comente, quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos. Neste vídeo, do autor desse canal Teologar, eu realmente não lembro o nome dele, não sei se é Marcelo Tais ou Tales, alguma coisa nesse sentido, eu acho, né? Me desculpe se eu estiver equivocado. Quero deixar claro também que não tenho nada contra o autor do vídeo. A nossa análise aqui é com respeito aos argumentos dele, só isso, nada contra o autor. Ele tem a opinião dele, a visão teológica dele. E assim como ele teve o direito de trazer esse assunto, nós também, na nossa parte, temos o direito de contra-argumentar, contrapor o que foi levantado com respeito, então, ao autor deste canal, tá ok? Então, nada contra a pessoa, o autor deste canal, só os argumentos mesmo. Ele trouxe atenção a respeito de 5 heresias. Não vamos abordar todas elas, né? Primeira heresia, dentro da visão dele, é a questão do fato de nós não acreditarmos na doutrina da Trindade. E de fato não acreditamos porque é uma doutrina extra-bíblica. Ela demorou séculos para ser desenvolvida e o seu teor ele é emprestado de religiões pagãs, que tinham também tríades de deuses para adorar, como havia tríade de deuses no Egito, na Síria, na Suméria, Roma, Grécia. E também esse conceito de trindade foi pego de pensamentos pagãos, como também o platonismo. E tanto a Bíblia, ela demonstra isso de maneira clara, que esse ensino não encontra-se nas Escrituras, como também o desenvolvimento histórico. Temos diversos vídeos que falam a respeito desse assunto aqui no nosso canal. Eu recomendo depois que vocês acessem, vou deixar no link da descrição. Então não vamos abordar tanto essa questão a respeito de trindade. Então o nosso foco aqui do vídeo é abordar mais a questão textual, forma de como algumas traduções verteram alguns textos, tá bom? Um dos textos que ele traz atenção é o bom e velho João, capítulo 1, versículo 1, onde ele fala que o verbo era um Deus. E essa forma de tradução foi adaptada à teologia da Testemunha de Jeová e também, consequentemente, de outros grupos unitaristas. Então, já é um assunto bastante já cansado, por assim dizer, porque muitos teólogos, estudiosos, sinceros, trinitários, reconhecem que gramaticalmente a tradução um Deus ou traduções similares a isso é possível e está correta. Então a única forma de você talvez não concordar com esse texto, você não vai poder usar a gramática, mas simplesmente a sua visão teológica. Então gramaticalmente a tradução do Novo Mundo ela está correta neste texto e isso é atestado também por diversos estudiosos, embora sendo trinitários, eles reconhecem essa questão acadêmica. Então não vamos nem entrar no mérito do João, capítulo 1, versículo 1. Agora eu vou compartilhar com vocês na íntegra, né, alguma abordagem que ele faz de alguns textos, depois nós vamos fazer uma análise se o que ele diz tem base ou não tem base, tá ok? Tentar deixar de um jeito aqui para que possamos acompanhar junto. Vamos ver se vai dar certo. Então, coloquei aqui. Então, vamos ver, vou clicar aqui, vamos direto do canal dele, tá ok? Teologar. Quando Jesus cura um cego de nascença, e lá em João capítulo 9, assim que ele é curado, esse homem adora Jesus. E diz assim o texto: E Jesus lhe disse: Já o tens visto,
e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então aquele homem adora Jesus, o termo proskineo no grego original. A tradução do Novo Mundo diz assim: Jesus lhe disse, você o viu e na verdade é ele quem está falando com você. O homem disse, eu tenho fé nele. Já mudou um pouquinho, né? Eu creio, né? Eu tenho fé nele, Senhor. E se curvou diante dele. Como Jesus não pode ser adorado pelas testemunhas de Jeová, por causa da doutrina das testemunhas de Jeová, todas as vezes que aparece a adoração a Jesus, o termo proskineo do grego é trocado por palavras que são também gramaticalmente aprovadas pela gramática grega, para justamente não trazer a conotação de adoração. Então eles dizem aqui na tradução, e se curvou diante dele. Ora, se curvar diante de Jesus também não é uma forma de adoração? Porque quando João se prostrou para adorar um anjo, o anjo falou, não, adora a Deus, eu sou o teu conservo, não se curve perante mim. Quando foram adorar Pedro, quando foram se curvar perante Pedro, Pedro não deixou isso acontecer, falou, não, nós somos iguais a você. Quando foram oferecer sacrifícios a Paulo e Silas nas suas viagens missionárias, achando que eles eram deuses que desceram à terra, eles não permitiram que fizessem isso porque eram homens, mas Jesus não impediu desse homem se curvar perante ele. Seria então o primeiro a permitir que alguém se curvasse. Se essa tradução fosse correta, se curvar, não seria também uma forma de adoração? Ora, Pedro não deixou isso acontecer. Paulo não deixou, João não deixou. Mas se Jesus é apenas mais um filho de Deus, o mais importante, por que é que ele deixou se ele não é Deus? Se só devemos adorar a Deus e se curvar perante Deus. Então, mesmo alterando a palavra na Bíblia, para trazer a conotação, tá vendo? Não devemos adorar a Jesus, porque isso é idolatria. Devemos adorar apenas a Jeová, apenas ao Deus Pai, e não ao Deus Filho. Então, há essa troca. Há uma situação muito complicada, pessoal, porque quando o que você prega não está de acordo com as Escrituras, você tem duas opções. Ou você muda o que você prega para se enquadrar com a Bíblia, ou você muda a Bíblia para se enquadrar com o que você prega. E é justamente o que as TJs fazem. Outro texto para você ver. Se me pedires ao... Concordo contigo, esse finalzinho mesmo, né? Quando a gente inventa doutrinas que não se encontram na Bíblia, a gente tem que fazer diversas alterações no texto, né? É o que encontramos nas diversas traduções da cristandade, né? Adulteração de texto para poder dar vazão à doutrina filosófica da Trindade, inferno de fogo e tantas outras, né? Concordo com você, com o seu argumento no final, tá certinho. Então, conforme vocês viram, ele trouxe atenção que a João Ferreira de Almeida usou a palavra adorou, quando aquele cego foi curado. Já a tradução do Novo Mundo, ela adulterou o texto porque usou só a expressão curvou-se, né? Para mostrar ali que Jesus não é o Deus, ele não pode receber adoração e tudo mais. Então a tradução do Novo Mundo adulterou o texto, neste texto aqui de João, capítulo 9, versículo 38. Mas a falta de conhecimento que talvez uma pessoa, quando ela vai levantar para poder fazer uma análise de uma tradução da Bíblia, realmente requer muita responsabilidade e conhecimento do que está sendo abordado. Porque depois você pode até mesmo passar vergonha do que você está falando, né? Então a tradução do Novo Mundo, ela adulterou esse texto, certo? Então vamos ver como outras traduções, elas também vertem este mesmo texto. Eu tenho aqui comigo algumas que vou estar apresentando. Tal como, por exemplo, tradução Nova Linguagem de hoje. Será que essa tradução usou a expressão adorar neste texto? Então vamos lá. Capítulo 9, o versículo 38. E o cego disse: eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Cadê aqui a palavra adorou? Da palavra grega proskiné. Usou a expressão ajoelhou. Vamos ver outra tradução?
Temos aqui a Bíblia TEB, que é a Bíblia Ecumênica, produzida por comissão tanto católica como protestante. Vamos ver como essa Bíblia trouxe atenção a esse texto? Capítulo 38, do verso 9. O homem disse, creio, Senhor, e se prostrou diante dele, diante de Jesus. Vamos ver outra Bíblia adulterada, então, seguindo o raciocínio do autor do canal Teologar. Temos aqui a Bíblia Peshitta, ok? Então disse, creio, meu Senhor, e se prostrou e o louvou. Cadê a palavra adorar aqui nessa tradução? Também temos aqui a Bíblia do Peregrino, uma tradução católica. Vamos ver como essa Bíblia traduziu esse texto. Respondeu, creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Então, pela forma de tradução, onde não se usou a palavra adorou a Jesus aqui, todas essas traduções, na visão então do autor do canal, está adulterada, está rebaixando a posição de Jesus, ou a divindade de Jesus. Depois, conforme vocês perceberam, ele trouxe atenção que o ato de se curvar ou ajoelhar perante Jesus demonstra que, de fato, Jesus é Deus e ele deve receber adoração. Do contrário, Jesus ele não aceitaria. E ele trouxe atenção a algumas outras passagens, né? Quando João se ajoelhou perante aquele anjo, no livro de Apocalipse, o anjo rejeitou, né? Aquele ato que João estava fazendo, e outras passagens da Bíblia mostrando então que, embora proskiné ele tenha uma conotação dentro de um contexto diferente, no caso de Jesus não foi assim. Jesus aceitou esse ato então de adoração da parte ali do cego que foi curado. Mas se você for na Bíblia online mesmo, na internet mesmo, no Google, abre lá a Bíblia online em grego, e depois você clicar em cima da palavra proskiné, veja só o que está relacionado a essa palavra. Inclusive era um costume muito simples para os orientais, a questão de se curvar diante de uma autoridade. Acompanhe comigo aí, por favor. O que significa então algumas questões relacionadas à palavra proskiné, conforme vocês estão vendo. Pode então relacionar a beijar a mão de alguém, um sinal de reverência. Entre os orientais, os persas, né, e por aí vai, cair de joelhos e tocar o chão com a testa, com uma expressão de profunda referência. Isso era comum na época de Jesus e nas regiões, né, nos países próximos da região de Jesus. No Novo Testamento, ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para a súplica, é usado com referência às pessoas e seres de posição superior, como os sumos sacerdotes, os judeus, a Deus, a Cristo, os seres celestes e também até mesmo demônios. Essas orientações aqui você pode analisar então na Bíblia online grega. Só clicar na palavra proskiné, ok? Então veja só, a questão de você usar a expressão adorar dentro de um contexto específico não está então só relacionado à prestação de adoração somente ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová. E qualquer pessoa que tenha um pouco mais de interesse com respeito aos significados mais abrangentes de determinadas palavras, sabem desse assunto. Vamos fazer aqui uma jogada inverso. Ele trouxe atenção que ali naquele texto que ele usou, na João Ferreira de Almeida, usou a expressão adorar para Jesus, sendo assim, Jesus ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha só o que a King James, uma tradução protestante, ela verteu um texto aqui em Mateus, capítulo 18, versículo 26. Acompanhe comigo aí, por favor. Aqui traz atenção, era uma dívida, né, o contexto que um homem tinha com respeito a um rei, e ele estava então tentando negociar aquela dívida. Então veja só no 26, diz assim para nós: então o servo, né, se prostrou mediante aquela autoridade, o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tenha paciência comigo e tudo te pagarei. Veja só, aquele devedor ele se prostrou e adorou aquele homem que
que ele estava devendo. E aí? Aquele homem virou Deus agora, pela forma de tradução que a King James aqui utilizou nesse texto? Ele adorou aquele homem. E agora? Como é que fica? Se formos aqui agora no livro de Daniel, no capítulo 2, o versículo 46, veja só o que aconteceu. Daniel capítulo 2, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou a quem? A Daniel. E ordenou que lhe oferecessem uma oferta e aroma suave. Nabucodonosor falou aqui que adorou a Daniel. E o texto em momento nenhum diz que Daniel rejeitou esse ato. E a King James usou a expressão adorou. E agora? Daniel aqui virou Deus, o Deus Todo-Poderoso? Se analisarmos então, seguindo o raciocínio do autor do Teologar, podemos dizer que tanto aquele homem que estava cobrando a dívida, como aqui o profeta Daniel, é o Deus Todo-Poderoso. Mais para frente, ali nos argumentos dele, embora eu não coloquei aqui para vocês, ele cita também Hebreus capítulo 1, versículo 6, onde ele fala, segundo ele, que assim como em João capítulo 9, versículo 38, a tradução do Novo Mundo foi adulterado, este também foi adulterado porque não se usa a palavra ali adoração, quando os anjos adoram a Jesus. Então vamos ver como algumas traduções também vertem esse texto. Tenho comigo aqui a tradução. A Bíblia é uma tradução católica. Já só como essa Bíblia traduziu esse texto. Hebreus capítulo 1, o versículo 6, diz assim para nós. E ainda quando introduz o primogênito no mundo habitado, diz que prostrem diante dele todos os anjos de Deus. Prostrem diante dele. Não usou a expressão aqui, adorem a Jesus, né? Temos aqui a Bíblia israelita. Vamos ver como essa tradução verteu esse texto também. E outra vez, ao introduzir no mundo o primeiro filho, diz: e todos os mensageiros, ou os anjos, de Elohim, o reverencie. O reverencie. Não usou aqui a expressão adorar, comumente usado, principalmente na tradução que ele trouxe atenção. Novamente aqui a Bíblia TEB, a Bíblia traduzida por católicos e protestantes, verteu esse texto da seguinte maneira: pelo contrário, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: e prostrem-se diante dele todos os anjos de Deus. E a Bíblia do Peregrino, a tradução católica, embora no texto ela usa a expressão, né, que todos os anjos o adorem, né? Como trouxe atenção aqui, deixa eu achar, da mesma forma, quando introduz no mundo o primogênito, que todos os anjos o adorem. Mas ela tem uma nota bastante interessante aqui. O adorem, entre aspas, rendendo-lhe homenagem. Jesus, ele recebeu autoridade, tanto no céu como na terra, ele recebeu. Então, se ele recebe, quando você recebe algo de alguém, você não é esse alguém. Você tem que ser, logicamente e necessariamente, outra pessoa. Ele recebeu a autoridade no céu e na terra. E, obviamente, ele tem que receber toda a reverência, toda a honra. E, por intermédio, então, de curvar-se, né? Tanto os anjos no céu, como todos nós na terra, damos homenagem, honra à posição que Jesus recebeu do seu Pai. Então, aqui, de maneira simples, demonstramos, né? E esses argumentos, quando tem um escrutínio, de fato, eles não se sustentam. O autor deste canal, ele também trouxe atenção outros textos que nós não vamos abordar aqui para não ficar um vídeo muito extenso. Mas com certeza eu irei abordar em outros vídeos também. Então, eu peço que vocês aguardem. Então, ao você criticar a doutrina ou a tradução de um outro grupo, uma tradução da Bíblia, faça isso com responsabilidade e, de fato, ver se realmente você sabe o que você está falando. Mais uma vez, quero agradecer por assistir esse vídeo até o final. Se gostou, por favor, compartilhe, se inscreva, dê o seu like. Até mais e tchau!